parece que finalmente começou o apocalipse. As políticas ambientais do desgoverno Bolsonaro e o ministro contra o meio ambiente do Ricardo Salles, ele tem causado tantos problemas que nessa semana em São Paulo o céu literalmente escureceu à tarde. Eu tenho certeza que todo mundo viu, todo mundo sabendo que o céu de São Paulo, por volta de 3 horas da tarde, na segunda-feira, dia 18, se não me engano, estava escuro, como se fosse 10 horas da noite. Resultado de uma mistura de nuvens, de chuva, junto com cinzas de queimadas. Enquanto isso, a gente vê o Dia do Fogo, que já tem... Na verdade, o Dia do Fogo começou como um dia para colocar fogo em várias zonas de preservação, várias florestas. Mas o fogo começa, mas sabe quando acaba. E a floresta amazônica está sendo destruída. É impressionante como um idiota consegue, em poucos meses, destruir tantos anos de preservação. É impressionante. E assim nosso desgoverno vai agindo só de forma ideológica, combatendo tudo que parece, assim, coisas que pareciam ser simplesmente fruto do bom senso, como por exemplo combater o trabalho infantil, combater o racismo, combater a homofobia, acaba virando coisa de esquerda e de comunista na boca de um idiota. Um idiota que foi eleito por um bando de imbecis que queriam tirar o PT do poder. Na verdade, eu sempre honesto, o bando de imbecis que apoia Bolsonaro não é todo aquele pessoal que votou nele. Grande parte das pessoas se arrependeram, não sabiam da trajetória dele, apesar de ter sido muito avisadas, resolveu votar no cara mais idiota possível para combater uma política de esquerda, do PT. O PT fez muita coisa ruim, mas pelo menos a gente não tinha um céu preto de dia, né, com um anúncio do apocalipse. Mas é que acontece, grande parte do pessoal que apoia Bolsonaro é o pessoal que tem essa mentalidade racista, fascista, homofóbica, xenofóbica. E essa é uma galera que continua apoiando ele. A galera que está lá nas redes sociais, é uma milícia online. Às vezes é uma milícia não só online, mas o Bolsonaro é a única pessoa que eu vi, o único político que declarou abertamente apoio às milícias, ficou de boa com isso, né? Um cara fala que receberia as milícias de braços abertos e não é preso, ou não é investigado, nem nada. É muito estranho. É só uma coisa do Brasil mesmo. O Brasil não é para principiantes. E aqui a gente está numa situação completamente desastrosa. Nosso meio ambiente está sendo destruído. Com isso, o nosso oxigênio está se tornando cada vez mais tóxico. Eu sou de São Paulo há anos, eu não sou uma pessoa que consegue olhar para o céu à noite e ver estrelas, então, por causa da poluição. E agora está pior ainda, né? O pessoal vai piorando. E a gente está numa situação que esse idiota fica falando um monte de besteira e vai eventualmente causar uma guerra contra os países. Talvez não uma guerra de armas, né? Mas o Brasil já está perdendo vários investimentos porque esse babaca fica falando besteira e dizendo que o Brasil cuida de floresta melhor do que outros países. Então, sei lá, qual que é a lógica do cara? Vamos destruir a Amazônia para impedir que outros países venham aproveitar da Amazônia? E aí o meio do agronegócio, destruindo nossas florestas, vai causar um problema seríssimo de destruição. Não vai dar para criar pasto. Só avisando o gado do Bolsonaro que vai querer vir falar besteira nesse vídeo, o pasto que se cria queimando floresta, no nível que está, não vai ser um pasto que dá para alimentar o gado. Então vocês vão morrer de fome, viu, seu idiota? Porque é um pasto que o espaço vai ser queimado e vai ficar seco. Está mais próximo de virar um deserto como o Saara do que virar uma campina para criação de gado. Então vai ser perdido mesmo. O solo desses lugares não é um solo bonito, um solo muito fértil. O que dá riqueza para esses solos é
grande variedade de plantas e animais do local, a fauna e a flora. Queimando tudo isso, você perde essa variedade, você perde toda essa riqueza ecológica e vira um lixão gigante. E aí não tem, o nosso governo não tem o menor interesse de lidar com isso. Na verdade eles querem mesmo que taque fogo em tudo, com todo apoio. E eu acho que em algum momento vai chegar no ponto onde outros países vão querer invadir o Brasil, porque para cuidar dessa merda que para cuidar desse problema que está sendo criado pelo Bolsonaro. E eu não sei se seria uma coisa ruim perder parte do território nacional porque não consegue cuidar, né? Apesar que o próprio Bolsonaro não tem problema nenhum nisso, né? Afinal já deu uma base militar inteira para os Estados Unidos sem o Brasil ganhar nada em troca. Então é capaz de ser até ele gostar disso. Temos que cuidar do meio ambiente, porque sem isso nós vamos morrer. Nós estamos sendo envenenados o tempo todo. São agrotóxicos, é fumaça e essa bobagem ideológica de um idiota fascista que vem o tempo todo destruindo o Brasil. O único projeto que o Bolsonaro tem é de destruição do Brasil. Ele não tem nenhum projeto para a educação, além da destruição da educação, nenhum projeto para a saúde, além de destruir a saúde, e nenhum projeto para o meio ambiente, além da destruição do meio ambiente.